Olá, esta é a primeira aula referente ao curso de expansão de matemática para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Miqueias, eu dou aula de matemática para os primeiros anos e aí nós vamos ter algumas atividades do caderno chamado Currículo em Ação, que é ofertado aí pelo Estado, né, pela Secretaria Estadual, a SEDUC. E aí eu vou pegar algumas atividades desse caderno para complementar o que a gente está tendo nas aulas presenciais, tá? E aí ao final desta aula você terá que preencher um formulário que terá algumas respostas que você terá que fazer de acordo com as atividades que estão aqui no caderno Currículo em Ação, primeiro bimestre, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma introduçãozinha sobre os temas, tá? E aí depois você responde, caso você tenha alguma dúvida, você pode procurar aí os contatos aí para poder entrar em contato para tirar essas dúvidas, ou na sala de aula também, se assim preferir, tá bom? Então a primeira atividade, nós fizemos uma retomada na aula presencial das unidades de medida, tomando como referência, obviamente, esse caderno, e aí aqui vai comparar as unidades, e aí a gente vai ter o conceito do que a gente conhece em matemática como razão e proporção, tá bom? Então eu vou ler aqui a parte do texto que fala sobre isso, e aí o tema já vai ficar mais fácil da gente compreender a razão e a proporção aí dos temas da matemática. Então, momento 1, retomando os conceitos. Atividade 1, comparando as medidas. Então, aqui no caso do caderno, ele pede para a gente fazer uma parte de pesquisa e tal. Então, eu vou deixar para vocês a questão 1 para vocês responderem algum exemplo do dia a dia que tem a ver com esses conceitos aqui. Então, a atividade 1.1 fala assim, ó, relate resumidamente o que são grandezas e discuta com os seus colegas e realize uma pesquisa sobre o assunto, tá? Então, vou resumir o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, a gente tem grandezas para tempo, que a gente usa hora, minutos, segundos, milésimos e assim vai. Temos grandezas, por exemplo, para temperatura, nós usamos graus Celsius e tal. Então, tudo isso pode ser medido ou contado, isso que é grandeza, tá bom? E aí ele fala o seguinte, 1.2, reflita e registre de que maneira podemos comparar duas grandezas escalares, de tempo, espaço, massa e temperatura. Para isso já vou usar o 1.3, que é um exemplo que já tem aí, e aí vai ter a primeira atividade para vocês poderem fazer, que é o seguinte, ó, para o preparo de um copo de achocolatado, João usa 2 colheres de sopa desse achocolatado para 200 ml de leite. Então aqui já é uma relação, né? São 2 colheres, certo? 2 colheres e 200 ml de leite. E aí a gente pode obter a razão aí dessas duas medidas, a comparação, na verdade, né, dessas duas medidas, usando 2 para 100. 2 para 200, perdão, né? São 2 colheres para 200 ml de leite. Isso em matemática que nós chamamos de razão, quando a gente compara essas duas medidas. E aqui está escrito o seguinte, a gente pode escrever 2 para 100 ou 2 para 200 ou 1 para 100. Por quê? Simplificando aqui essa fração, dividindo os dois números por 2, porque são pares, a gente vai encontrar a razão de 1 para 100. E aí a gente diz que essas medidas são proporcionais. Por que são proporcionais? Elas têm a mesma razão. Então, 1 para 100, 1 colher para 100 ml no caso aí de leite, não é? 1 colher de achocolatado para 100 ml é a mesma coisa que 2 para 200, e seria a mesma coisa que 3 para 300, e assim sucessivamente, tá? Então a gente fala que as grandezas elas são proporcionais quando elas possuem a mesma razão, ou seja, a gente está comparando valores diferentes, mas elas representam pela unidade a mesma coisa. Tá? E aí o que acontece? Aí eu já vou pedir dar alguns exemplos para vocês colocarem, porque aí na situação aí que tem da apostila,
a gente precisa comparar outras razões que tem no dia a dia, tá? Para montar uma razão entre duas grandezas. Então ele pede para ficar no universo de alimento, que foi o exemplo que ele deu. Então tem o seguinte, ó, pesquise e elabore uma tabela, não precisa ser uma tabela, só pode colocar 2 exemplos sobre o modo de preparo de alguns alimentos. Então, por exemplo, macarrão é um exemplo. Então, por exemplo, o que nós poderíamos usar é o que? As gramas do macarrão com o número de águas, o volume de água que você precisa para usar. Tá? Tem também o arroz, né? O arroz também, o cozimento do arroz é feito de acordo com as gramas, que geralmente é em xícara, a quantidade de xícaras e a quantidade de água. Café também, tá? Leite em pó, todas essas têm uma razão, ou seja, uma relação entre a quantidade de alimentos e água, né, que a gente pode utilizar. Tá? Tem também, por exemplo, para ampliar sucos, qual é a relação, né? Então eu pedi para colocar 2 exemplos. Você pode pesquisar, não precisa montar uma tabela, tá? Você pode pesquisar algumas informações ou dar uma olhada, né, na internet, algumas receitas que tem, você vai ter uma relação de proporção. Então são tantas xícaras de arroz para tantas de água. Isso é uma razão entre essas grandezas. Então a gente está comparando grandezas diferentes, tá bom? Então não precisa pôr a tabela, só pôr 2 exemplos, aí você pode aprofundar aí, colocar 2 exemplos aí, bom? E agora nós vamos fazer a razão entre as duas grandezas, que tem um pouco a ver com o que a gente está estudando na sala de aula, para poder ampliar um pouco a pesquisa, que aí seria a atividade 2. Eu deixei lá no formulário para vocês colocarem os valores que estão faltando da tabela que tem na página 9 do caderno aí, Currículo em Ação. Atividade 2. Razão. Uma relação entre duas grandezas. Cotidianamente, realizamos a comparação entre duas grandezas e não damos conta de sua presença. Tal comparação está no tempo que gastamos para o banho diário, o consumo de água e energia elétrica enquanto estamos no chuveiro, na velocidade da internet e, consequentemente, na rapidez dos downloads, o número de doces que compramos e o valor pago. Então, são exemplos que ele deu aí do dia a dia, que tem essa relação entre duas grandezas, uma para a outra, que é isso em matemática nós chamamos de razão. Tá? E aí, aqui tem uma tabela para a gente preencher de acordo com o que foi falado aí nessa primeira parte da atividade 2, e aí a gente vai preencher e vai colocar a razão entre essas duas grandezas. Então olha só, verifique a relação entre as grandezas e determine a razão para preencher a tabela a seguir. Então, o primeiro exemplo, a gente já entende como funciona a atividade. Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Qual é a razão? A razão nós vamos usar os 2 números aqui, ó, certo? Então, os 2 números que a gente tem aqui, eu vou pôr a unidade, que depois a gente coloca a unidade. Então, a razão é 12 para 2. Dividindo 12 para 2, a gente encontra o valor, essa razão, que é igual a 6. Isso significa dizer o quê? Que ele percorreu 6 km por hora, certo? É esta a ideia. E aqui do lado, ele pede para a gente colocar a relação entre as grandezas, que é o que? Nós estamos comparando quilômetros por hora, tá? E aqui do lado tem a ideia por extenso. E aí a gente tem as outras situações e a gente tem que aplicar o mesmo conceito, estudando aí a razão entre duas grandezas. Então, a situação 2 diz o seguinte: para realizar uma viagem de 300 quilômetros, um veículo gasta 300 litros de etanol, que é o que substituiu para o álcool, né? Porque agora a gente usa etanol para combustível, não é? E álcool para os outros derivados aí, álcool de limpeza e assim vai, tá? Bom,
Então aí a relação que a gente tem entre as duas grandezas é o que? É os quilômetros, são 300 quilômetros, e nós temos aí 30 litros, tá? Dividindo esses valores, a gente pode até simplificar se quiser, e isso aqui vai dar um valor que eu vou chamar de x, tá bom? Então só dividir e aí já tem do lado a unidade. Aí tem a situação 2. O potente aparelho de som de Júlia consome 7.500 watts, que é a unidade de potência, certo? Ou 7,5 quilowatts aqui que tá? Eu vou usar a segunda, tá? A segunda representação que fica mais fácil para a gente fazer, que o número é menor. E aí tem com o uso de 3 horas, certo? Então nós temos aqui a relação entre a potência do som, 7,5 kW, e aí tem o consumo que ela usou aqui, certo? Que é 3 horas. Isso aqui vai dar o valor Y, tá? E aí do lado você coloca as unidades. Quais unidades que nós relacionamos? Foi o quilowatts, né? E as horas, tá? Então aí coloca aqui, ele pede para escrever por extenso, mas aí o que eu vou pedir para vocês fazerem é esse cálculo aqui, tá bom? 7,5 dividido por 3, e aí nós temos a unidade aqui de quilowatts hora, tá? Que é o consumo de energia elétrica. Bom, aí tem a situação 3. Situação 4 diz o seguinte: ao assistir a vídeos de redes sociais, são consumidos dos dados móveis do plano de internet de Marcos 40 megabytes. Aí usa a sigla, igual a gente viu nas aulas, 40 MB a cada 10 minutos, certo? Então aí nós vamos usar a relação aqui das duas unidades para calcular qual é a razão, ou seja, quantos megabytes por minuto, tá? Então a gente vai usar o 40, certo? 40 e comparar com o tempo de uso. Isso aqui vai dar um valor que eu vou chamar aqui de Z, tá? Eu estou usando essas letras porque na tabela, na tabela eu usei essa representação, e no formulário vocês precisam calcular quais esses números que estão faltando, tá? E aqui é o que é megabytes por minuto, certo? Então a relação aí é o megabytes por minuto, tá? E a 5 e a 6, que são as últimas situações que nós vamos fazer na aula de hoje, é para vocês inventarem situações e usar a relação entre as grandezas, que é litros por hora no caso aqui, tá? E aí eu vou, que aí fica mais fácil de corrigir, eu vou ditar, tá? E aí eu vou colocar aqui os valores, e aí vocês só calculam os valores, eu vou colocar qual é a letra lá no formulário, tá bom? Então, nós temos o seguinte aqui, nós temos que colocar a situação litros por hora. Então litros por hora seria uma situação de consumo de carro, tá? Então eu coloquei o seguinte aqui, eu coloquei: um automóvel consome 30 litros por 3 horas numa rodovia. Então nós temos a relação de 30, tá? 30 por 3, certo? 30 litros a cada 3 horas, tá? Dividindo aqui, você vai encontrar o valor que eu chamei de T, tá? Chamei de T lá na tabela, certo? Então, dividindo aí, você vai encontrar a relação do consumo de litros por hora, tá? E a última situação é a situação que nós temos da densidade demográfica, tá? Isso aqui nós chamamos de densidade demográfica, que é a relação de habitantes por quilômetros quadrados. Quantas pessoas tem para cada quilômetro quadrado, ou seja, é a relação de habitantes dentro de um espaço de um determinado bairro ou cidade, né? Geralmente a gente fala por cidade ou país. Eu coloquei uma situação aqui de bairro, que aí, nessas aí a gente teria que inventar as situações. Então eu coloquei assim: um bairro tem 20.000 habitantes em uma área de 2.000 quilômetros quadrados, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar, vou colocar só os números, aí vocês podem colocar lá
se quiser, né, o 1000 por extenso, tá? Então seria o seguinte aqui, ó, vamos colocar aqui 20 mil, tá? Vou pôr por extenso aqui, né, 20 mil, certo? Dividido por o número que eu coloquei aqui, que 2000, tá? 2000, certo? Então só dividir esses dois camaradinhas aqui, você vai encontrar, e quiser colocar 1000 aqui, pode pôr, tá? E aí vai ter a relação dos habitantes por quilômetros quadrados aí, que isso nós chamamos de densidade. Vou até colocar aqui, nós falamos na aula, né? Mas é chamado de densidade, que é a relação densidade demográfica, né? Demográfica, que é a relação entre o número de habitantes pelo espaço, no caso quilômetros quadrados, tá bom? Então é isso, tá? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, ou pode mandar pelo WhatsApp, que a gente tenta ajudar para a atividade 1 da parte do curso de expansão de matemática, tá bom? Um abraço a todos, até!